Estados Unidos recorrem à Turquia em busca de explosivos para ajudar a Ucrânia, diz mídia americana. Os Estados Unidos estão em negociações para aumentar as compras de explosivos da Turquia com o intuito de acelerar a produção de projetos de artilharia. Segundo mídia, Ankara está no caminho para se tornar o maior vendedor de munições de artilharia a Washington já este ano. Os fornecimentos turcos de trinitrotolueno, conhecido como TNT, de nitroguanidina, que é utilizado como propulsor, seriam cruciais na produção de munições de calibre 155 mm, padrão da Organização do Tratado do Atlântico Norte, de acordo com os responsáveis familiarizados com as discussões ouvidas pela Bloomberg. O aumento da procura levou a um atraso nas encomendas globais e colocou pressão sobre as cadeias de abastecimento de defesa, especialmente de componentes como o TNT, disseram as autoridades sob condições de anonimato. O Pentágono disse no final de fevereiro que contratou a General Dynamics Ordnance and Tactical Systems para construir 3 linhas de peças metálicas para projetos de 155 mm no Texas, inclusive com subcontratos turcos. A fábrica em Mesquite, Texas, está programada para entrar em atividade em junho, disse a imprensa. Espera-se que as linhas de produção da empresa de defesa turca, Repcom, produzam cerca de 30% de todos os projetos de artilharia de 155 mm fabricados nos Estados Unidos até 2025, disseram as pessoas. Em uma declaração sobre o investimento no Texas e a indústria turca, o Pentágono disse que trabalhar com aliados é fundamental para construir uma base industrial de defesa global, relata a mídia. Além disso, o Departamento de Defesa comprou 116 mil cartuchos de munição pronta para a batalha da As Defense da Turquia para entrega este ano, com novas compras esperadas em breve para entrega em 2025, acrescentaram os responsáveis. Os esforços norte-americanos da Europa fazem parte de uma corrida para alcançar Moscou, que se encontra em vantagem no campo de batalha, e fez com que as tropas ucranianas tivessem que deixar lugares estratégicos após investidas. O presidente turco, Erdogan, planeja visitar a Casa Branca em 9 de maio, pela primeira vez desde que o presidente Joe Biden assumiu o cargo, enquanto os dois suavizam os laços militares. O acordo com a Ankara também revela um equilíbrio delicado entre os aliados da OTAN, cujas relações foram tensionadas pela operação russa na Ucrânia e pelo bloqueio de meses da Turquia, a adesão da Suécia à Aliança Atlântica. Armazém anônimo na Inglaterra trabalha em tecnologia para manter drones da Ucrânia no céu, diz mídia. Britânicos buscam desenvolver algoritmos de ligação de rádio alternativos para os drones ucranianos na tentativa de tornar mais difícil para Moscou bloquear o sinal de vigilância. Em um armazém anônimo no sul da Inglaterra, engenheiros da Evolve Dynamics estão trabalhando em uma tecnologia que poderia ajudar a manter os drones de reconhecimento da Ucrânia no céu, mesmo depois que a Rússia tenta bloqueá-los eletronicamente, escreve a Reuters. Estamos adicionando tecnologia aos drones existentes, modificando-os. Pode ser uma mudança de software, uma mudança de hardware, disse Mike DeWitt, executive chef da Evolve Dynamics. A corrida para desenvolver esses veículos acontece em meio a diferentes gamas de drones russos que se movimentam no conflito e a vantagem russa no campo de batalha. A manobra britânica é uma parte pequena, mas importante de um esforço internacional dos aliados da Ucrânia para apoiar o seu programa de drones, que Kiev espera que lhe dê vantagem sobre um inimigo muito maior, com muito mais recursos à sua disposição, escreve a mídia. Londres prometeu gastar 325 milhões para enviar 10 mil drones para a Ucrânia neste ano, e a Evolve Dynamics espera ganhar mais desse trabalho, relata a agência. Contudo, diariamente é possível ver os drones ucranianos sendo destruídos pelas forças russas. Apenas ontem, 26 de 3 de 2024, 18 foram abatidos na região de Belgorod, disse o governador da região, Vyacheslav Gladkov. Ao mesmo tempo, apesar dos esforços do Ocidente com os drones de Kiev, Moscou tem se adaptado a novas demandas. Em fevereiro, a Rússia anunciou o desenvolvimento de um sistema complexo de proteção de instalações contra drones, capaz de detectar e suprimir antecipadamente veículos aéreos não tripulados de várias maneiras. Desenvolvemos um sistema unificado Stupor, baseado em completos de detecção, que completam um ao outro, tais como estação de radar, scanner de radiofrequência, estação de reconhecimento óptico de drones e contramedidas, aparelho de interferência e complexo de substituição de coordenadas.
Vladislav Kustarev, da empresa criadora Stupor. Os russos também têm feito uso de drones do tipo Gera para atacar forças, aeródromos e infraestrutura crítica dos ucranianos em diversas partes do campo de batalha da retaguarda, prejudicando assim a iniciativa do adversário. Rússia ajustará sua estratégia para o Ártico por mudanças geopolíticas em curso, anuncia o ministro. Na esteira da mudança do contexto internacional e de suas relações com as nações próximas ao Ártico, a Rússia ajustará sua estratégia de desenvolvimento na região até 2035. Nesta quarta-feira, o Ministério para o Desenvolvimento do Extremo Oriente Ártico russo diz que as políticas para a região foram projetadas há 4 anos, mas com os desafios geopolíticos de agora é preciso um novo ajuste. Os documentos básicos para o desenvolvimento do Ártico foram adotados entre 2020 e 2021. Entendemos que a vida mudou, que existe um contexto internacional diferente, um contexto diferente de cooperação entre os estados próximos ao Ártico e os pertencentes ao Ártico, disse o ministro Alexei Shekhunkov. Em uma reunião nesta quarta-feira, a estratégia russa para o desenvolvimento do Ártico foi assinada pelo presidente Vladimir Putin em outubro de 2020. O documento estabelece os principais rumos, objetivos e medidas para o desenvolvimento da região, bem como mecanismos, resultados esperados e fases da sua implementação, que inclui 3 períodos, de 2020 a 2024, de 2025 a 2030, de 2031 a 2035. Nos últimos anos, Moscou manifestou em muitas ocasiões a sua preocupação com o aumento das atividades militares da OTAN no Ártico, dizendo que havia um risco de confrontos não intencionais na região. A Rússia também permitiu a possibilidade da retirada do Conselho do Ártico se as suas atividades não satisfazessem os interesses russos. O Conselho do Ártico é um fórum intergovernamental que aborda os desafios enfrentados pelas nações e povos indígenas da região. Há 8 membros do Conselho: Canadá, Dinamarca, Finlândia, Islândia, Noruega, Rússia, Suécia e Estados Unidos. Em março de 2022, após o início da operação militar russa na Ucrânia, todos os membros do Conselho, exceto a Rússia, anunciaram que não participariam nas reuniões realizadas sob a presidência russa. Em junho do mesmo ano, 7 países concordaram em renovar parcialmente a sua participação dos projetos em que a Rússia não está envolvida, com Moscou qualificando a sua decisão de ilegítima. Em maio de 2023, a presidência do Conselho passou da Rússia para a Noruega. Em fevereiro deste ano, o ministro das Relações Exteriores russo disse que Moscou havia parado temporariamente de pagar contribuições anuais ao Conselho do Ártico até que o trabalho prático neste formato seja retomado com a participação de todos os membros do Conselho. Polônia suspende exercícios militares com uso de explosivos após morte do 5º soldado. O incidente nas montanhas Tatra marcou o 5º caso de soldados que perderam a vida durante exercícios militares realizados na Polônia em março. O Ministério da Defesa polonês emitiu uma ordem na terça-feira para suspender os exercícios militares envolvendo explosivos e militares em todo o país, a fim de rever os procedimentos e garantir as condições de segurança. A ordem foi publicada no site do Ministério. A decisão foi tomada após a morte de um militar durante exercício de treinamento nas montanhas Tatra. O Ministério lançou uma investigação sobre as circunstâncias por trás da morte do soldado das Forças Especiais. O incidente nas montanhas Tatra se tornou a 5ª vítima fatal durante exercícios militares realizados em março. Em 5 de março, os militares foram mortos quando um veículo de combate de infantaria os atropelou no campo de treinamento do Centro de Treinamento das Forças Blindadas. Aí, na segunda-feira, 2 sapadores morreram como resultado da detonação de uma carga de TNT em campo de treinamento na província de Silésia. O Ministério da Defesa polonês esclareceu que a suspensão dos exercícios não terá impacto nas atividades das unidades que se preparam para missões e operações estrangeiras, bem como na formação de soldados ucranianos. Na semana passada, a divisão multifuncional Północki da Polônia realizou exercícios perto da fronteira russa. A unidade militar incluía 4 grupos de batalhões de combate da Organização Tratado Atlântico Norte, destacados na Polônia, Lituânia, Letônia e Estônia, como parte da presença avançada e reforçada. Míssil supersônico Onyx. Rússia atualiza e aprimora equipamento com nova cabeça de orientação ativa. O míssil antinavio Onyx, comissionado em 2002, possui um impressionante alcance de tiro além do horizonte, utilizando o princípio de dispare e esqueça. É eficaz em condições de guerra eletrônica e apresenta uma assinatura de radar reduzida. A versão atualizada Onyx-M tem a capacidade de atingir alvos a até 800 km de distância.
O míssil de cruzeiro supersônico Onyx, parte do sistema de mísseis costeiro Bastion, foi modernizado com base na experiência da Operação Militar Especial Russa na Ucrânia. Segundo a fonte da indústria de defesa russa, o novo míssil é capaz de atingir alvos terrestres com grande precisão. Os mísseis recentemente atualizados apresentam agora novas cabeças ativas, lhe permitindo atingir com precisão objetivos terrestres pertencentes aos militares ucranianos. Desenvolvimentos recentes demonstraram essa capacidade aprimorada. Além disso, estão em curso trabalhos para reforçar a resiliência dos mísseis Onyx contra a guerra eletrônica, garantindo ainda maior precisão atingir os recursos inimigos. Relatórios anteriores afirmaram que o alcance dos mísseis Onyx seria estendido para 1.000 km. O trabalho para melhorar esta capacidade está em pleno andamento neste momento. Em 2021 foi anunciado que o sistema Onyx passou por uma modernização permitindo a integração de diversos sistemas portadores, passando de sua função original de míssil antinavio para um sistema de mísseis universal mais versátil. Esta atualização permite o uso de mísseis Onyx em navios de superfície, submarinos, plataformas terrestres e mesmo portadores aéreos. Além disso, o sistema modernizado de mísseis Onyx tem agora a capacidade de atingir alvos tanto no mar como em terra, marcando um desenvolvimento significativo das forças estratégicas de defesa aérea. Analista militar dos Estados Unidos revela cenário de envio dos militares franceses à Ucrânia. O exército francês será duramente atingido quando tentar estabelecer-se na Ucrânia, declarou o ex-oficial de inteligência dos Estados Unidos, Scott Ritter, em uma entrevista ao canal do YouTube Trog The Ace Off. E se isso acontecer, intervenção por parte da França, então eles basicamente cometerão suicídio, porque esse será o fim deles. A Rússia os eliminará, não atacará a Romênia e a Polônia, mas eliminará os militares franceses já na Ucrânia, supõe o especialista. Segundo suas estimativas, Paris não dispõe de informação e recursos adequados para apoiar uma grande força de combate a um país do leste europeu. Anteriormente, Macron disse que a União Europeia concordou em criar uma nona coalizão para ataques profundos para o fornecimento à Ucrânia de mísseis de médio e longo alcance. Ele também disse que a França fará tudo para garantir que a Rússia não ganhe esta guerra. Segundo ele, os líderes ocidentais discutiram a possibilidade de enviar tropas para a Ucrânia, mas embora o consenso ainda não tenha sido alcançado, não pode ser descartado. Comentando as declarações de Macron, o Kremlin advertiu que tal desenvolvimento levaria inevitavelmente a um confronto militar direto entre a Rússia e a OTAN. Declínio da Boeing. Analistas dos Estados Unidos relatam sérios problemas da empresa. O declínio do consórcio aeroespacial norte-americano Boeing tem uma longa história e os problemas da empresa não se limitam aos problemas técnicos em aeronaves, contaram a Sputnik os principais analistas em questões do complexo militar industrial dos Estados Unidos. O CEO da Boeing, Dave Calhoun, afirmou anteriormente que deixará o cargo até o final de 2024 em meio aos problemas e incidentes com os aviões da empresa. Além disso, vai renunciar Standell, o chefe da divisão Boeing Commercial Airplanes, responsável pela produção de aeronaves civis. Além do mais, o presidente do Conselho de Administração, Larry Kellner, também anunciou sua intenção de renunciar. De acordo com o analista aposentado do Pentágono e especialista em aquisições militares, Chuck Spiner, os problemas da Boeing têm raízes muito mais profundas e não se limitam a qualquer modelo ou programa de aeronave em particular. O declínio da Boeing tem uma longa história e já está profundamente enraizado, disse Spiner. O Financial Times informou que o próximo CEO da Boeing será um engenheiro, mas eu não ficaria surpreso se fosse tarde demais, já que a cultura de aperfeiçoamento industrial e atividades comerciais já pode ser completamente destruída. De acordo com o interlocutor, problemas como a qualidade da produção e corrupção na empresa foram amplamente discutidos ainda em 2011. Pode-se supor que a fusão com a McDonnell Douglas em 1997 foi um ponto de virada no caminho da queda da Boeing para o inferno, acrescentou o analista. Outro especialista no complexo militar industrial dos Estados Unidos, o historiador e comentarista Bruce de Torres, concorda com a opinião de Spiner. Segundo ele, os problemas sistêmicos que quase levaram à dissolução do consórcio são generalizados entre outras empresas da indústria. A busca pelo lucro e as reduções de custos antecipadas pela Boeing são uma doença que afeta muitas dessas empresas e instituições, tanto nos Estados Unidos quanto em todo o mundo, observou o comentarista. Especialista alemão aponta o principal problema da Ucrânia, que não será resolvido em breve.
As Forças Armadas da Ucrânia não conseguirão compensar a escassez crítica de pessoal até o final do verão europeu, disse o analista militar Franz Stefan Gard em entrevista ao jornal Tag Stal. Anteriormente, o especialista havia visitado as unidades do exército ucraniano na linha de frente. O principal problema é a falta de pessoal, e ele não pode ser resolvido imediatamente. Levará meses até que novas tropas sejam enviadas para o fronte e provavelmente elas não estarão prontas até o final do verão, disse o analista. Gade acrescentou que o destacamento prematuro de novas unidades só prejudicará o exército ucraniano. O baixo nível de treinamento dos soldados levará ao aumento das perdas, redução de motivação e redução da eficácia de combate das forças armadas ucranianas, alertou. Segundo o especialista, o moral dos soldados ucranianos é muito diferente do que ele viu antes do início da contraofensiva no ano passado. Comparando com a minha visão antes da ofensiva, há um ano, há uma certa falta de objetivos, disse Guedes. Na semana passada, o ministro da Defesa russo, Sergei Shoigu, declarou durante uma reunião da pasta que só desde o início deste ano o exército ucraniano perdeu mais de 71 mil homens e 11 mil equipamentos. A Argentina e Dinamarca avançam nas negociações para a compra de 24 caças F-16. O Ministério da Defesa da Argentina e da Dinamarca assinaram nesta terça-feira, 26 de 3 de 2024, um acordo de intenções que envolve a venda de 24 caças F-16 por Copenhagen ao país latino-americano, informou a pasta dinamarquesa. O ministro da Defesa dinamarquês, Troels Lund Poulsen, e o ministro da Defesa argentino, Luiz Afonso Petri, assinaram hoje em Buenos Aires uma carta de intenções envolvendo a venda de 24 caças F-16 dinamarqueses à Argentina, diz a nota do Ministério da Defesa do país escandinavo. A nota especifica que a decisão foi tomada em estreita cooperação com o governo dos Estados Unidos, que aprovou a venda de aeronaves da fabricação americana. O investimento em defesa volta a ser uma prioridade. Estamos equipando nossas forças e recuperando a capacidade supersônica do país, afirmou o ministro da Defesa argentino em sua conta na plataforma X. Rússia havia declarado que a defesa dinamarquesa vai substituir seus F-16 por novos aviões F-35, razão pela qual entregaria 19 caças F-16 à Ucrânia. Entretanto, recentemente o ministro dinamarquês informou que a Ucrânia não receberia mais todas as aeronaves disponíveis, pois algumas poderiam ser vendidas para Buenos Aires. Em dezembro de 2023, o diretor-sênior do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca para o Hemisfério Ocidental, Juan González, que visitava a Argentina, disse que Washington e Buenos Aires estavam discutindo um possível acordo para facilitar a venda de caças F-16 usados de fabricação americana. Paquistão revela programas de aeronaves e foguetes e desfila tecnologia militar. Islamabad. Os militares do Paquistão exibiram seus produtos e revelaram vários programas de defesa durante a parada do Dia do Paquistão, em 23 de março, na capital. O país exibiu novos equipamentos, incluindo a plataforma Raider, o primeiro tanque de batalha principal, VT-4, produzido localmente, projetado na China. O tanque no desfile em si era de lote piloto de produção revelado em 6 de março pela fabricante estatal de veículos blindados de combate Heavy Industry Taxla. O Paquistão recebeu 300 tanques VT-4 da China sob um acordo de 2017 que envolveu produção local. O design do sistema tem origem no Al-Khalid VT-1A, que já está em serviço e produzido pela Heavy Industry Taxla. O sistema de mísseis terra de longo alcance HK-9P também apareceu pela primeira vez, e os militares trouxeram seu sistema de foguetes de lançamento múltiplo guiado Fatah-2 e o seu míssil balístico Abdel de médio alcance, que transporta múltiplos veículos de reentrada direcionável de forma independente. O HK-9P, fornecido pela China, entrou em serviço em 2021, com o locutor do desfile confirmando que tinha um alcance de 125 km. Isso fica aquém das variantes HQ-9, com alcance de 250 km em serviço chinês. O Paquistão também anunciou novos programas, incluindo o esforço PFX para substituir o avião de combate GF-17. Seu Fatah-3, com alcance de 450 km, está programado para entrar em serviço em breve, com o Fatah-4 com alcance de 700 km em desenvolvimento. Justin.
Bronk, especialista aeroespacial do think tank Royal Night Services Institute em Londres, diz que o HK-9 oferece um alcance efetivo mais curto, mas com desempenho de sensor superior em comparação com a família S-300 PMU-2 dos russos, superfície a mísseis, dos quais eles foram amplamente derivados. A arma depende de uma família de mísseis para cobrir vários alcances, disse ele ao Defense News, observando que o alcance do HK-9P, em comparação com variantes de longo alcance, está menos relacionado ao sistema em si, mas a qual dos versões maiores de mísseis interceptadores que a China estava disposta a exportar para o Paquistão. Ainda assim, o ramo de comunicação social militar Intel Service Public Relations Paquistão afirmou anteriormente que o HK-9P melhora significativamente a arquitetura de defesa aérea do Paquistão e está totalmente integrado através de um sistema digitalizado. Mansur Ahmed, especialista em programas de armas não convencionais e sistema de entrega do Paquistão, diz que a presença do míssil Abdel foi provavelmente em resposta ao teste da Índia. Em 11 de março, o seu míssil Agni-5 e capacidade de defesa contra mísseis balísticos. O Agni-5 também está equipado com um veículo de reentrada múltipla independente. O míssil Abdel foi testado pela primeira vez em 2023, mas a sua entrada em serviço não foi anunciada. Ahmed, que é agora um acadêmico na Universidade Nacional Australiana, disse ao Defense News que o Paquistão se sentiu compelido a demonstrar que tinha credibilidade e determinação para dissuadir crises e instabilidades de primeiros ataques no sul da Ásia. Ele prevê que os testes dos mísseis balísticos K-5 e K-6 Mir da Índia, lançados por submarinos, irão estimular o desenvolvimento do Abdel como uma série de versões caracterizadas e de longo alcance que poderiam transportar cargas úteis mais pesadas para possível implantação em submarinos em o futuro, para alcançar maior capacidade de sobrevivência e flexibilidade operacional que cubra todos os alvos possíveis na Índia. Ele observou que este ano parece haver mais mísseis com capacidade nuclear em exposição, e Abdel e os seus desenvolvimentos futuros tornaram-se fundamentais para manter uma dissuasão credível e dinâmica de aspecto total. O anúncio do programa PFX do Paquistão foi uma surpresa, dados os planos existentes para adquirir o jato chinês J-31 e o envolvimento do país no programa turco de aviões de combate Khan, um programa anterior de quinta geração denominado Projeto AVM, parece ter sido silenciosamente arquivado. O trabalho de design do programa PFX está em andamento, mas poucos outros detalhes são conhecidos. No entanto, Trev Taylor, que lidera o Programa de Defesa, Indústrias e Sociedade do think tank russo, diz que a decisão do Paquistão está em linha com outros programas na Índia e nos estados mais ricos do Indo-Pacífico. Na verdade, os custos seriam elevados e, a julgar pela experiência de outros, o tempo de desenvolvimento seria extenso, disse Taylor ao Defense News. Ele acrescentou que há uma probabilidade do Paquistão importar subsistemas importantes como motores, radares e outros aviônicos para o programa PFX. O analista e ex-piloto da Força Aérea do Paquistão, Kaiser Tufel, concordou como o custo de tal plataforma seria mantido dentro de limites acessíveis seria um desafio e dependeria do potencial de exportação do PFX, disse ele ao Defense News. É importante ressaltar que a extensão da ajuda da China seria um fator-chave, observou Taylor. E uma questão básica que teria de ser abordada seria conciliar a capacidade de transportar armas com a baixa observabilidade do radar. A cooperação parece certa, com a Turquia como uma opção, de acordo com o especialista aeroespacial Doug Barry, do think tank do Instituto Internacional de Estudos Estratégicos, com sede em Londres. Juntamente com o programa PFX, ele citou o anúncio feito em fevereiro pelo Paquistão de se unir à Turquia para desenvolver o míssil a ar com alcance além do visual. No entanto, disse ele, dados os laços aeroespaciais de defesa muito estreitos entre o Paquistão e a China, eu também não descartaria isso. Quanto às suas características, o Paquistão provavelmente gostaria que a aeronave PFX tivesse capacidade furtiva, o que também deveria implicar o transporte de armas conforme combustível interno suficiente, disse Tufel. Um poderoso radar ativo com varredura eletrônica e mísseis, além do alcance visual que possa ultrapassar o meteoro do Rafale,
Também devem ser requisitos primordiais, acrescentou. A fusão perfeita de sensores, juntamente com a capacidade abrangente contra medidas eletrônicas, seria igualmente importante. O anúncio do Paquistão das armas Fatah 3 e Fatah 4 indica que o governo continua a desenvolver sistemas para permitir maior poder de fogo de precisão desde as profundezas do país contra alvos indianos na linha de frente e alcance semelhante em valiosas bases e sistemas de retaguarda indianos do Paquistão. Áreas fronteiriças, de acordo com Frank O'Donnell, pesquisador não residente do programa do Sul da Ásia, do Think Tank Stimon Center. Ao focar nas capacidades ofensivas de múltiplos sistemas de lançamento de foguetes e drones, o Paquistão é capaz de liberar sua força aérea de missões de ataque para funções de combate AA de alto nível, disse O'Donnell, citando o comentarista do desfile que afirmou que o Fatah 2 pode escapar de qualquer sistema de defesa aérea inimigo. Isso destaca a forma como o Paquistão continua a implementar as lições das guerras Rússia, Ucrânia, Azerbaijão, Armênia. Acrescentou, ambos os conflitos caracterizam um uso intenso de drones de combate. E, nomeadamente, disse ele, os sofisticados sistemas russos de defesa aérea e antimísseis, como o russo S-400, que ainda está a utilizar contra o Paquistão, ainda são vulneráveis a barragens de mísseis assimétricas e a ataque de drones. Legisladores do Reino Unido e chefes da defesa entram em conflito sobre cortes iminentes nos gastos com defesa. Os legisladores do Reino Unido entraram em confronto com o secretário de Defesa, Grant Shapps, esta semana sobre os cortes nos principais gastos com defesa no próximo ano, rejeitando o seu contra-argumento de que o orçamento iria, na verdade, aumentar como um jogo político. A Comissão Parlamentar de Defesa convocou a sessão de 26 de março, cerca de um mês depois de o governo ter divulgado seu plano orçamental para 2024 a 2025, mostrando uma queda no financiamento de defesa para o próximo ano fiscal. Shapps disse que havia confusão nos documentos publicados pelo Tesouro porque não contabilizaram 2,5 mil milhões de libras prometidos em complementos para a ajuda à Ucrânia e 280 milhões de libras para arsenais de munições. Depois de adicionar essas duas coisas, que são comparáveis ao resultado do ano passado, como resultado deste ano, você obtém um aumento de 1,8% em termos de reais de 1,5 bilhão, disse ele. Por causa dessas omissões de Shapps, você não está comprando maçãs com maçãs, mas maçãs com laranjas. De acordo com o orçamento governamental da primavera de 2024, também conhecido como Livro Vermelho, o orçamento operacional atribuído ao Ministério da Defesa está a diminuir em 2,2 mil milhões de 35 mil milhões em 2023 e 2024 para 32,8 mil milhões em 2024 e 2025. Em termos de despesas de capital, a grande fatia que constitui o orçamento da defesa britânico, o montante cai de 19,2 mil milhões de libras em 2023 e 2024 para 18,9 mil milhões de libras em 2024 e 2025. Mark François, membro do Comitê de Defesa, somou estas perdas, dizendo que se tratou de uma queda combinada de 2,5 mil milhões de libras nos gastos com defesa para o próximo ano. Embora François tenha reconhecido os 2,5 mil milhões de libras prometidos à Ucrânia, ele disse que estes fundos não fazem parte do orçamento de defesa do Reino Unido. Ele passou a descrever os números de Shapps como fumaça e espelhos, acusando de sofrer uma derrota massiva nas mãos do Tesouro. O seu orçamento foi cortado em 2,5 mil milhões de libras e agora está a tentar brincar de fumo e espelhos com o dinheiro ucraniano para fingir que o seu orçamento não foi cortado quando foi cortado, disse Francis. Jeremy King, presidente do Comitê de Defesa, juntou-se a Francis na sua avaliação de que o orçamento de defesa estava a registrar uma queda em termos reais. Entretanto, Shapps manteve seu argumento, dizendo que o orçamento geral da defesa aumentou 1,4 mil milhões para 55,6 mil milhões de libras com o financiamento da Ucrânia incluído. A linha de questionamento surgiu a partir de um relatório do Comitê de Defesa publicado em 4 de fevereiro, que concluiu que o Ministério da Defesa não está preparado para uma guerra de alta intensidade. O relatório citou deficiência de capacidade, escassez de arsenais e uma perda líquida de pessoal, que combinados atrasaria a prontidão de combate da Inglaterra. Uma análise do Comitê de Contas Públicas, divulgada em 8 de março, concluiu que a alegada falha do Ministério em gerir adequadamente os estoques de peças sobressalentes e fornecimentos coloca o pessoal militar em risco.
No início deste ano, durante um discurso em 15 de janeiro em Lancashire House, Sharp disse que, dadas as ameaças representadas pela Rússia, China, Coreia do Norte, Irã e rebeldes Houthis no Iêmen, o mundo está passando de um pós-guerra para uma pré-guerra, mundo da guerra. Em meio à hesitação de um programa doméstico, Taiwan encomenda mais drones MK-9B. O plano de Taiwan para colocar em campo 4 drones MK-9B Sky Guardian avançou graças a um segundo contrato concedido à General Atomics Aeronautic Systems. A compra da nação insular ocorre no momento em que os seus próprios esforços para colocar em campo uma plataforma semelhante desenvolvida internamente vacilam. O Departamento de Defesa dos Estados Unidos assinou o acordo de 250 milhões com a General Atomics para os 2 últimos MK-9B em 11 de março por meio do Programa Governamental de Vendas Militares Estrangeiras. A concessão seguiu um contrato oficial datado de 1º de maio de 2023. Esse acordo de 217,6 milhões prometia a entrega de 2 aeronaves até março de 2025. No entanto, o porta-voz da Força Aérea dos Estados Unidos disse à Defesa Unidos que os 2 primeiros drones chegarão em 2026 e o final em 2027. O porta-voz esclareceu que a estação contratual foi renunciada porque eles quebraram o contrato em 2 ações separadas, cada um para 2 MK-9. Taiwan também receberá 2 estações de controle terrestre como parte dos acordos. O governo dos Estados Unidos aprovou uma venda em novembro de 2020, afirmando que os MK-9 dariam a Taiwan inteligência, vigilância, reconhecimento, aquisição de alvos e capacidade de ataque contra-terrestre, contra-mar e anti-submarino. Esses drones poderiam assumir algumas missões realizadas pela frota de caças de Taiwan, que já está ocupada monitorando as atividades militares chinesas no espaço aéreo e marítimo circundante. Pequim considera a nação insular uma província rebelde e ameaçou recuperá-la à força. É uma plataforma de drone importante para os militares de Taiwan, proporcionando-lhes uma plataforma de ponta para melhorar a sua capacidade de monitorar as atividades na zona cinzenta da China. Em tempos de guerra, o MK-9 também pode ser usado em funções de caçador-assassino, disse Rupert Ramond Chambers, presidente do Conselho Empresarial dos Estados Unidos, Taiwan. A chegada destes Sky Guardians é particularmente importante, dado que o drone Teng-1 de média altitude e longa duração de Taiwan, atualmente em desenvolvimento pelo Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia Changshan, está enfrentando dificuldades. Em janeiro, a Agência Central de Notícias de Taiwan informou que o Teng-1 2 não havia passado na fase de teste de prontidão para combate, com os resultados iniciais revelando que ainda havia espaço para melhorias. O analista de defesa de Taiwan, Shen Kun-ying, diz que o Teng-1 não fez progresso suficiente desde a sua inauguração em 2015. No ano passado houve muitos testes, no entanto, estou preocupado com o Teng-1 porque o seu progresso em comparação com os drones chineses é muito lento, observou o especialista. No entanto, ele estava otimista de que o programa acabaria por ter sucesso. O Teng-1 2 recebeu um motor mais potente de fabricação americana, bem como uma configuração aprimorada e sistema de controle de voo. Os militares de Taiwan começaram a testá-la em março de 2023, mas novas melhorias devem ocorrer antes que a Força Aérea possa considerar colocá-la em campo. Espera-se que o MK-9BS de Taiwan carreguem o sistema de mira multiespectral Wescan MX-20 e o radar multifuncional marítimo Swai-Vu da RTX. No entanto, Shen diz que é improvável que os Estados Unidos deem permissão a Taiwan para armar seus MK-9BS. O Emma Chambers diz que esses drones construídos nos Estados Unidos devem melhorar a interoperabilidade com os aliados, observando que espera que Taiwan adquira mais MK-9S no futuro, à medida que aumenta o número de plataformas disponíveis. 4 é um começo e permitirá a aquisição de treinamento, infraestrutura e experiência no ambiente permissível de vendas de armas em Boston. Taiwan deveria ser capaz de adquirir mais. Ataque drones no centro da parceria militar entre Rússia e Irã.
A invasão da Ucrânia pela Rússia é apoiada por tecnologias iranianas, despertando o alarme dos legisladores e oficiais militares dos Estados Unidos. O que antes era uma simples colaboração entre dois governos floresceu no ano passado numa parceria militar nascente, de acordo com a avaliação do Comando Central dos Estados Unidos, apresentada neste mês ao Congresso. O comando foi a pedra angular da guerra dos Estados Unidos contra o terrorismo. O seu mandato inclui o Afeganistão, o Iraque, o Irã e o Iêmen. Teherã forneceu à máquina de guerra de Moscou pelo menos 1.000 drones de ataque e dezenas de sistemas aéreos não tripulados polivalentes para uso contra as tropas ucranianas, com planos futuros para ajudar a produção doméstica, disse o chefe da CENTCOM, general Mikhail Kurila. Esses números aumentaram dramaticamente em relação a apenas alguns meses atrás. A relação entre Irã e a Rússia, pergunta. Isso realmente começou quando eles pediram que fornecessem os drones de ataque unilateral, especificamente o Shahed 136, disse Kurila ao Comitê de Serviços Armados da Câmara em 21 de março. E esses mesmos Shahed 136, um sistema muito capaz, estão agora viajando a uma taxa de mais de 100 por semana da Rússia para a Ucrânia. Imagens das linhas de produção russas foram compartilhadas online no início deste ano. Em exibição estavam fileiras de clones Shaheds pretos e cinza, fuselagem com corpos triangulares, espinhos arredondados, cones de nariz atarracados e estabilizadores verticais estendendo-se acima e abaixo das asas. Os militares e os grupos militantes utilizam cada vez mais drones e outras tecnologias não tripuladas para recolher informações e atacar a distâncias maiores. A sua aplicabilidade no campo de batalha é destacada pela guerra Rússia-Ucrânia, bem como pelo assédio Houthi no Mar Vermelho e no Golfo de Aden. O Irã está implicado em ambas as agressões, de acordo com a Agência de Inteligência e Defesa, a principal fonte de informação estrangeira para as operações de combate. Tanto as tropas russas como os rebeldes Houthi adotaram o Shahed, conhecido entre as respectivas forças como o General Wide. Mostra a análise da agência. O modelo oferece aos usuários uma carga explosiva com mais de 1.600 km de alcance, tudo a um custo relativamente baixo. O deputado norte-americano Joe Courtney, um democrata do Connecticut, disse que uma das manifestações mais óbvias da beligerância do Irã é o fato de se terem tornado agora um importante fornecedor de armas a governos estrangeiros. Uma das razões pelas quais a Ucrânia se encontra numa situação tão desesperadora neste momento é a torrente de drones que, mais uma vez, está a ser usada pelas forças russas para enfraquecer a linha de frente, diz Courtney. Há muito que Teherã apoia uma constelação de grupos extremistas na sua vizinhança e os Estados Unidos têm repetidamente sancionado indivíduos e organizações pelo seu alegado trabalho com armas. O Departamento de Tesouro disse em dezembro que tinha como alvo 10 entidades e 4 indivíduos que facilitarem a aquisição pelo Irã de produtos eletrônicos de origem norte-americana para a utilização de sistemas não tripulados. 2 meses depois, o departamento afirmou ter atingido 4 empresas de fachada que forneciam materiais e tecnologia sensível para o programa de mísseis balísticos e drones do Irã, incluindo a série Shahed. Todos sabemos que o Irã tem sido um patrão de milícias terroristas e uma principal fonte de instabilidade na região há mais de 40 anos, disse o deputado norte-americano Mark Rogers, um republicano do Alabama. Mas nos últimos anos parece que o Ayatollah ficou ainda mais encorajado. França ameaça fortalecer a indústria para aumentar a produção de mísseis. O governo francês ameaçou empresas de defesa locais com medidas que incluem requisições e priorização de encomendas para acelerar a produção de mísseis e projetos de artilharia. O ministro das Forças Armadas, Sébastien Lecornu, disse que pode forçar as empresas a colocar as encomendas de defesa antes das civis nas próximas semanas, se a produção não acelerar, especialmente para o ministro de Defesa Aérea Aster, da MBDA. Pela primeira vez, não exclua a possibilidade de usar o que a lei permite ao ministro e à Direção-Geral de Armamento fazerem, ou seja, se as coisas não correrem conforme planeado em termos de taxas de produção e prazo de entrega, requisitar ou invocar o direito de priorização, se necessário, disse Lecornu em entrevista coletiva em 26 de março aqui. A França apelou à sua indústria de defesa para adotar
uma base de economia de guerra após a invasão em grande escala da Ucrânia pela Rússia. E Lekhorn repreendeu a MBDA pelo tempo necessário para entregar o míssil Aster disparado pela defesa aérea terrestre SAMP-T sistema, bem como navios de guerra franceses. Italianos e britânicos. A fabricante pan-europeia de mísseis anunciou planos para reduzir o atraso entre o pedido e a entrega do Aster para 18 meses até 2016, de 42 meses antes de 2022. Pedia aos subcontratados da MBDA que priorizem os pedidos militares em detrimento dos civis para aumentar a produção do Aster. É obviamente algo que não podemos ignorar, disse Lekhorn. O governo está pressionando as empresas de defesa a reduzir os prazos de entrega de qualquer coisa, desde mísseis antitanques MMP até projetos de 155 mm para o obus César. A lei do orçamento militar francês de 2023 inclui a possibilidade de requisitar, priorizar encomendas de interesse público e pedir aos fabricantes que mantenham níveis mínimos de fornecimentos críticos. A requisição não é a ferramenta preferida neste momento, embora as agências de estoques estejam potencialmente em cima da mesa, disse o ministro. É claro que se as taxas de produção são por vezes demasiado lentas, é porque existe a tentação de trabalhar just in time e não ter estoque suficiente de matérias-primas ou componentes, disse Lekhorn. O Poder Executivo da União Europeia propôs no início deste mês permitir a compra prioritária do equipamento civil e militar em caso de crise de abastecimento ou de segurança, como parte do seu Programa Europeu da Indústria de Defesa. As empresas de defesa francesas precisam de produzir mais e mais rapidamente para ajudar a Ucrânia, mas também para garantir contratos de exportação que são fundamentais para manter o modelo industrial de defesa da França, disse Lekhorn. A França perdeu alguns contratos, especialmente na Europa do Leste, porque os prazos de entrega eram piores do que os concorrentes podiam oferecer, segundo o ministro. É também um alerta para que todos entendam que agora temos clientes que estão com pressa, disse Lekhorn. Ainda assim, o ministro disse que as coisas estão a caminhar na direção certa, com a KNDS Nexter a fazer um excelente trabalho em conjunto com a fabricante de explosivos Eurenco para aumentar a produção de munições de artilharia de 155 mm. A Nexter investiu em máquinas e tem planos de adicionar mais, disse Emmanuel Chiva, chefe da agência francesa de armamento DGA, em conferência de imprensa. Ele disse que a França pretende avançar muito rapidamente na produção de 40 mil munições de 155 mm por ano, e depois muito rapidamente para 100 mil a 150 mil munições por ano. A meta é 100 mil projéteis em 2024, incluindo 80 mil para a Ucrânia e 20 mil para o exército francês, segundo Lekhorn. Em comparação com 30 mil entregues à Ucrânia desde o início da guerra, o ministro disse que a pólvora negra é o principal gargalo e que a França está a localizar fontes de pólvora, por exemplo, através da reciclagem de munições mais antigas. A França planeja dobrar a produção de bombas guiadas AASM Hammer da Safran para 1.200 em 2025. O país, em fevereiro, começou a fornecer à Ucrânia 50 dessas munições por mês. As negociações devem começar com os aliados para adaptar as bombas ao F-16 fabricadas nos Estados Unidos antes da entrega da aeronave à Ucrânia, disse Lekhorn. O Ministério pediu à MBDA que entregasse 40 mísseis de cruzeiro Scalp lançados do ar, que foram fornecidos à Ucrânia para ataque de longo alcance. As fragatas da Marinha Francesa dispararam 22 mísseis Aster contra drones Rhodes e mísseis balísticos, desde que foram enviados para o Mar Vermelho, de acordo com Lekhorn, que diz que os estoques estão corretos, mas não quer correr riscos. A França opera o SAMP-T para a Defesa Nacional, com planos para implementar o sistema durante os Jogos Olímpicos de Paris, em junho e agosto, enquanto o sistema também é implementado na Romênia. O sistema SAMP-T doado defende a área de Kiev. A França planeja duplicar uma encomenda de países Aster de longo alcance para 400, no valor total de quase 2 mil milhões de euros ou 2,2 mil milhões de dólares. A MBDA tinha previsto entregar os primeiros mísseis em 2026 e o Ministério pede agora que as entregas comecem no segundo semestre de 2024, segundo dados apresentados na conferência de imprensa. Lekhorn disse que o presidente Emmanuel Macron lhe pediu que preparasse um novo pacote de ajuda militar para a Ucrânia. O exército francês está recebendo veículos blindados de combate Jaguar e veículos blindados Griffon para substituir os veículos AMX-10RC e VAB. E está claro que para os próximos pacotes de ajuda para a Ucrânia, a saída de equipamentos de nossos exércitos
irá quase inteiramente para a Ucrânia. O suministro a DGA recebeu 22 Jaguar e FVS-123 Griffon APCS em 2023. A França tinha pelo menos 34 mil milhões de euros em encomendas pendentes com a empresa de defesa francesa no final de 2023, de acordo com os dados apresentados por Lecorne. A artilharia do Exército precisa de mais alcance, mobilidade e autonomia, conclui estudo. Huntsville, Alabama. O estudo de fogos convencionais recentemente concluído do Exército dos Estados Unidos determinou que a força deveria se concentrar em sistemas de artilharia mais autônomos, com maior alcance e mobilidade aprimorada, diz o chefe do Comando de Futuros do Exército na quarta-feira. Falando aqui no Simpósio Global de Associação do Exército dos Estados Unidos, o general James Rainey disse que o Exército alcançará essas melhorias incorporando a robótica nos sistemas, melhorando as munições de artilharia e buscando opções de obusiros móveis prontamente disponíveis. O serviço começou a trabalhar no ano passado no estudo de incêndios convencionais destinado a conduzir uma nova estratégia. Rainey disse na época que a revisão consideraria a capacidade existentes às necessidades futuras do Exército. Iria também avaliar novas tecnologias para melhorar os disparos convencionais no campo de batalha, tais como o avanço dos propulsores que tornam possível os canhões de médio alcance dispararem até sistemas de longo alcance. O estudo já influenciou um programa. O Exército, depois de também realizar um esforço de prototipagem para um sistema de artilharia de canhão de alcance estendido, conclui que a plataforma não era a abordagem correta. A força planeja se concentrar em ampliar o alcance dos atuais sistemas de artilharia com munições inovadoras ainda em desenvolvimento como parte do programa ERCA, disse Rainey. Estamos em um ambiente com recursos limitados, acrescentou. Você pode buscar um sistema requintado ou adotar uma abordagem mais holística. O Exército foi capaz de realizar uma variedade de testes bem-sucedidos com protótipos ERCA, incluindo atingir um alvo a 70 km ou 43 milhas de distância no campo de provas de Yuma, Arizona, em dezembro de 2020, usando o projeto de artilharia guiado de longo alcance Excalibur. Os problemas com o canhão estavam principalmente relacionados ao comprimento do tubo da arma e à sua capacidade de suportar um grande número de projetos sem desgaste excessivo. O Exército está planejando entregar um obus melhor blindado, disse Rainey. Existem alguns recursos excelentes por aí. No entanto, os obuses rebocados podem não ter um futuro claro com o Exército, disse ele, acrescentando que o futuro não é brilhante para a artilharia rebocada. Rainey disse que está muito interessado em soluções de canhões autônomos e robóticos para formações conjuntas de entrada forçada, como a 82 e a 10ª e a 101ª divisões aerotransportadoras. O Exército está buscando capacidades móveis de fogo indireto também para a infantaria leve e formações Striker, observou ele.